Vamos lá, galera. Vamos lá, continuando agora com a Segunda Guerra Mundial e sim falando dos capítulos finais, né, desse conflito. Lá, se lembra da Operação Barbarossa, né, em que os alemães cercaram, né, a cidade de Stalingrado e aí fizeram um cerco cruel, né, tirando toda a condição de esse povo ter alimentação, receber alimentação de outras regiões. Esse povo de Stalingrado vai ser aonde vai ser a grande, mais uma vez, a prova da resistência desse povo russo. A prova da resistência da União Soviética. Desde aquele período da história lá da guerra contra a França, em que a França ganhou a guerra, mas não conseguiu se manter por causa da tática de terra arrasada, aqui em Stalingrado as lutas serão quase rua a rua entre russos, né, entre soviéticos e alemães e forças alemãs, até que a União Soviética começa, né, a sua vitória. Em 1942, ao cerco, em 1943, no início do ano, os alemães assinam a rendição. E aí começa os soviéticos na sua corrida sentido oeste, libertando o leste, né, europeu. Bem, outra característica importantíssima aqui, a gente fala dos partisãs. Se a gente tinha até agora há pouco uma única resistência mantida em toda a Europa, era o Reino Unido, que ainda conseguia se manter, né, sem a invasão alemã, né, que tentava tomar ali a região do Canal da Mancha para poder chegar de fato. Por isso, se o norte da França, toda essa importância da conquista dessa região, havia uma pequena resistência francesa ao sul, mas havia os partisãs, que eram grupos guerrilheiros que estavam na região ali da Sérvia, Bósnia e Herzegovina, essas regiões ali dos Balcãs, onde esses grupos de homens e mulheres, tá, faziam verdadeiras guerrilhas urbanas, os partisãs tentando manter uma resistência contra a dominação alemã. E aí a gente vê o famoso dia D. O dia D vai ser extremamente importante porque essa data, né, que é no dia em junho de 1944, o dia D, essa data é extremamente importante por uma coisa muito simples. É o dia em que os aliados surpreendem os alemães na parte oeste, e aí começa aquela área ali, os alemães começam a sofrer suas primeiras derrotas. Através de um grande comandante, um grande general americano, né, Dwight Eisenhower, ele vai conseguir a grande vitória, né, nesse lado oeste, dando um ataque rápido na região da Normandia e desembarcando um grande contingente militar e ali começando a expulsar os alemães, né, da França até libertar Paris. Então começa o lado oeste também se movimentar com vitórias para o lado dos aliados, né? Os aliados vão começar também a vencer no norte da África, né, com grupos de resistências, que isso é extremamente importante porque argelinos, por exemplo, que naquela época era uma colônia francesa, são extremamente importantes na resistência contra o poderio alemão no norte da África. E isso vai criar um sentimento nacionalista que, posterior à Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter movimentos por quase toda a África por nacionalismo para a libertação e independência desses países. E principalmente a Argélia, que vai ter um confronto muito forte contra os franceses. Bem, em cima disso, a gente vai ter a Operação Overlord, que é uma operação que vai ser maçante dos aliados contra os alemães e que agora vai começar a sufocar a máquina alemã de guerra. É extremamente importante o avanço soviético pelo leste, em que ele liberta quase todo o leste europeu, até chegar, né, em abril de 1945, em plena cidade de Berlim, né, é a famosa Frente Oriental. Os soviéticos chegam em Berlim e termina-se a guerra da parte da Alemanha, né? A Alemanha acaba tendo que aceitar a rendição. É importante a gente pensar nesses dois atores que vão entrar. Lembre-se aí, ó, começa o que os aliados começam, França, né, Inglaterra e Estados Unidos. E quem é o eixo do mal? O eixo é Alemanha, Japão e Itália. E a União Soviética, ela se afasta dessa guerra naquele tratado com Hitler, mas ela acaba entrando na guerra quando Hitler fere o tratado e começa a atacar, né, os soviéticos. E aí acaba os soviéticos entrando para o grupo dos aliados. Agora é extremamente importante de entender tudo isso, porque o papel dos Estados Unidos, né, o que vai se construir posterior à Segunda Guerra Mundial, né, não vai ser aquele vago que se deixou do Tratado de Versalhes, em que a Alemanha foi subjugada, colocada, submetida a um determinado tratado que
construiu mais um ódio, um sentimento de revanche pelo povo alemão. Agora, a própria Alemanha ela vai ser dividida em 4 fatias, né? A fatia dos vencedores. A Alemanha vai ser dividida para a União Soviética, uma parte do território, uma parte dos Estados Unidos, uma parte da França e da Inglaterra. Depois, os Estados Unidos acabam ficando com toda a parte ocidental, e aí vai se construir a famosa Alemanha Ocidental ou República Federativa Alemã. Do lado oriental, que continua na mão dos soviéticos, vai ser a famosa Alemanha Oriental ou República Democrática Alemã. E essa construção vai permanecer por quase todo o século XX, até a queda do famoso Muro de Berlim. Muro construído por quem? Pelos socialistas, para segurar, né, principalmente os movimentos já de alguns grupos por democracia e movimento por mudanças nos regimes que estavam controlando o leste europeu. Esse leste europeu, quase todo pós-Segunda Guerra Mundial, vai ser socialista. Vai seguir quem? O seu libertador, União Soviética. As características dos soviéticos libertando o leste europeu vão ser tão importantes que vão ficar caracterizados em cima disso. Essa construção é importante que os próximos capítulos que nós vamos falar da história universal, a gente vai falar muito dessa Guerra Fria, né, em que vai ser construído toda uma história em cima até, por exemplo, do uso da mídia, da televisão, da disputa pelo espaço, a disputas por grupos políticos e econômicos entre soviéticos e Estados Unidos, até algumas guerras em que eles vão estar com um papel ali de sustentadores, de manutenção de alguns grupos ligados ao seu pensamento ideológico. Bem, mas aqui nesse momento eles são companheiros aliados, né? Até a famosa foto lá do Roosevelt, Churchill e do Stalin juntos sentados, né? Decidindo as coisas a favor dos aliados. É importante a gente pensar aqui também que depois dessa guerra a gente vai ter o famoso Tribunal de Nuremberg. A gente vai ter um tribunal em que vai ter, né, a condenação dos principais criminosos, principais comandantes de ação alemães, né, desses grupos, que vão estar sendo condenados pelos seus crimes na Segunda Guerra Mundial. Outra parte interessante que a gente não falou aqui ainda, né, segura um minutinho que a gente vai falar, é sobre a outra parte da história, a Guerra do Pacífico.